Então, bom dia a todos novamente. Vamos lá, começando aqui mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 5. Espero que vocês tenham vindo trajados de modo apropriado, porque nessa aula nós vamos ver um dos teoremas mais importantes da matemática, e, digamos, talvez até mesmo da ciência, que é o teorema fundamental do cálculo. Tem toda uma novela, né, sobre o teorema fundamental do cálculo, sobre a construção do cálculo em si, né? Não sei se vocês conhecem, lá de Leibniz e de Newton. E não preciso dizer, né, a importância do cálculo. E dentro do, não só na matemática, como na ciência como um todo. E o resultado que nós veremos hoje não é à toa que ele se chama teorema fundamental do cálculo. Esse nome vem exatamente porque ele, com certeza, é o resultado mais importante da teoria do cálculo diferencial. Bom, mas antes de falar sobre o teorema fundamental do cálculo, eu gostaria de lembrar algumas coisas que nós fizemos nas aulas anteriores. Então, aqui lembrando, vamos fazer aqui uma breve revisão do que nós vimos nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, nós vimos como definir uma integral. Nós vimos que quando a integral existe, eu digo que a função é integrável, certo? Então, nós vimos quando uma função é integrável. Além disso, nós vimos que se a função é integrável, digamos no intervalo AB, então para calcular a integral dela, basta eu fazer o quê? Para calcular a integral dela, basta eu fazer assim. Eu escolho n, um número natural, denoto por Δx como sendo... Eita, nós, deu uma travada aqui, mas hoje é o dia. Olha que beleza, fechou o jornal sozinho. Não tem problema, nós vamos persistir. Muito bem, deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Dia das Bruxas foi esses dias, né? Aí a bruxa acho que ainda tá solta aí. Vamos lá, voltando aqui então. Não salvei nada, mas tudo bem. Também não tinha falado nada. Então, só lembrando aqui, voltando ao que eu estava dizendo, nós vimos que se a f é integrável em um intervalo AB, então, para calcular a integral, nós podemos fazer o seguinte, a gente escolhe primeiro n, um número natural qualquer, depois a gente denota por Δx como sendo b menos a dividido por n, depois a gente pega xj como sendo a mais j Δx, e quem vai ser a integral? A integral de a até b de f de x dx é igual a limite de Δx indo a zero da soma de j de 1 até n de f de xj Δx, certo? Essa daqui é a nossa integral. Muito bem, nós vimos também que se f é contínua, em AB, então a minha função f é integrável em AB. O que mais que nós vimos? Nós vimos várias propriedades. Por exemplo, nós vimos propriedades. Isso aqui a gente viu na aula passada. Por exemplo, nós vimos que se f é integrável
em um intervalo I, e eu tenho que A, B e C são pontos do I, então eu tenho que a integral de A até B de f de x dx é igual à integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Nós também vimos, ainda bem que está no virtual, hein? Aí ninguém pega a minha gripe. Nós também vimos que a integral de A até A de f de x dx dá zero. Nós vimos também que a integral de A até B de f de x dx, eu posso inverter esse intervalo de integração, e vai ser menos a integral de B até A de f de x dx. Tudo propriedades que nós vimos na aula passada. Nós vimos também que se eu tenho que f e g são funções integráveis em um intervalo AB e eu tenho que lambda é um número real, então eu vou ter que a integral de A até B de f de x mais lambda g de x dx é igual à integral de A até B. Na verdade, aqui eu estou juntando duas propriedades. Lá nós vimos que a integral da soma é a soma das integrais e como funciona com a multiplicação de um escalar com uma função. Aqui eu juntei as duas, a soma e a multiplicação de escalar com função. Tá bom? Eu tenho, então, todas essas propriedades aqui feitas. Na aula passada, ainda faltou uma propriedade que eu gostaria de ter feito, mas eu não fiz. E é o seguinte. Faltou eu fazer, então vou colocar aqui em vermelho. Novas propriedades. Novas no sentido que nós estamos vendo hoje. Né? Propriedade de hoje, que é, essa daqui é muito legal. Se f de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente a AB, então eu vou ter que a integral da minha função, se a função é positiva no intervalo, então a integral dessa função também será positiva. Olha só que massa, né? Esse resultado é muito interessante. Como consequência dele, eu ainda consigo fazer o seguinte. Se g de x é menor ou igual do que f de x para todo x pertencente a AB, então eu vou ter que a integral, se a g é menor do que a f, então a integral de A até B da g é menor do que a integral da f, certo? Em algum sentido, quer dizer que eu posso integrar dos dois lados sem alterar o sinal da integração. Sem alterar o sinal da desigualdade. Muito bem. E daí, como consequência direta dessa propriedade, eu tenho um corolário que me diz o seguinte. O corolário me diz que se eu tenho f, uma função de A até B em R, que é integrável, no intervalo AB, lógico. E se existirem dois números, digamos, mzinho e mzão, pertencentes a R, tais que
m é menor ou igual do que f de x menor ou igual do que mzão, então eu vou ter que m b menos a é menor ou igual do que a integral de a até b de f de x dx, que é menor ou igual do que mb menos a, certo? Eu tenho esse resultado aqui. Esse resultado é muito simples, tá? Eu vou fazer um pedaço só da demonstração dele. Como eu falei, é totalmente direto da propriedade 6 acima. Por quê? Como que eu faço a demonstração dele? Eu faço assim, ó. Eu vou fazer só esse lado aqui, tá? O lado da esquerda. O outro eu vou deixar de tarefa para vocês. Eu só simplesmente faço assim, ó. Professor. Seja, Professor. vamos definir uma função g de x, a função que é mzinho, para todo x pertencente ao intervalo AB. Aí, pela propriedade 6, o que eu vou ter? Eu vou ter que a integral de g de x, ó, pela propriedade de 6, e além disso, eu substituo aqui, né? Eu sei que mzinho é menor ou igual do que f de x. Então, eu sei que g de x é menor ou igual do que f de x para todo x pertencente a B, tá bom? Por quê? Por quê? Por causa desta parte aqui, ó. Não pode se esquecer da minha hipótese. Então, usando isso, eu vou ter que g de x, a integral de g de x, vai ser menor ou igual do que a integral de f de x. Agora eu vou lá e vejo que a integral do g de x é a até b do meu m dx. Agora, o que eu faço? Vou resolver essa integral aqui. Aí, o que eu faço? Eu me lembro, isso daqui é a mesma coisa que m, propriedades anteriores, 1 dx. E eu me lembro na aula passada. Na aula passada, na verdade, eu posso até já fazer direto. Na aula passada, nós vimos que a integral de a até b de uma constante é simplesmente a constante vezes b menos a. Então, a integral aqui vai ser simplesmente mb menos a. Certo? Apenas utilizando essa propriedade que nós vimos na aula passada. É um dos exemplos. Posso até colocar, né? Talvez seja bom lembrar aqui, propriedade 7. É a integral de a até b de lambda, lambda sendo um número, é lambda b menos a, tá bom? Muito bem. E daí, fazendo isso, então, eu concluo o quê? Eu concluo que mb menos a é menor ou igual do que a integral de a até b de f de x dx, certo? Então, tá feito esse pedaço. O resto eu deixo de exercício. Exercício. Termine. O que falta para terminar? Para terminar, falta mostrar essa outra parte aqui. Que você vai fazer totalmente igual. Chamando uma função de m grande, e daí você vai ter que a integral de f de x dx é menor ou igual do que a integral do m grande. Mas a integral do m grande vai ser m vezes b menos a. E acabou. Tá bom? Então, fica de tarefinha para vocês. Muito bem. Muito bem. Agora, feito essas propriedades todas, nós estamos prontos para fazer o teorema fundamental do cálculo. Antes de enunciar o teorema, eu quero contar para vocês por que ele é tão importante. Você tem que se lembrar que o que é a integral para a gente? A integral é um limite. E é um limite difícil de calcular. Por que é um limite difícil de calcular?
porque ele envolve uma soma. E é difícil eu conseguir, digamos, fórmulas, de modo que aquela soma que vai até n, eu escreva ela como sendo uma função em Δx. Todos os exemplos que eu calculei em integral até agora foi isso. Eu parti da soma e transformei aquilo em uma função que só depende de Δx e não depende de n. Foi isso que eu fiz. Mas, de novo, é muito difícil eu fazer isso, no caso geral. Eu consegui fazer lá para casos especiais, onde eu caía na soma de uma PA, de uma PG, ou na soma do J ao quadrado, do J ao cubo, do J, que foram esses que a gente fez apenas. Se eu vou num caso geral, rapaz, é muito difícil. Então, por ter toda essa dificuldade para calcular aquela soma, precisou ter uma alternativa. E qual que é a alternativa encontrada? Que foi a grande revolução. Encontrou uma relação entre derivada e integral. Porque calcular derivada é muito mais fácil do que calcular integral. Na verdade, não é uma relação entre derivada e integral propriamente dita. Até é, mas na verdade o que mais a gente usa é uma relação entre primitiva. Primitiva está totalmente ligado, né, à derivada, mas é uma relação entre primitiva e integral. Então, o que eu vou fazer? O que o teorema fundamental do cálculo ele vai nos dizer? Qual que é o ponto principal dele? É transformar o problema de encontrar uma integral no problema de encontrar uma primitiva e substituir valores. Vai ser isso, tá bom? Muito bem. Mas, antes de eu chegar nesse teorema que eu vou falar para vocês, a gente passa por um primeiro teorema que é usado para demonstrar esse teorema aqui que eu falei para vocês, que calcular a integral vai ser apenas encontrar a primitiva e substituir valores. Para chegar nesse resultado, antes a gente precisa fazer um outro resultado, que também é muito importante, mas talvez não tanto quanto o outro, mas também é muito importante. Por ele ser tão importante, ele é chamado de teorema fundamental do cálculo. Eu já vou usar as minhas siglas aqui, tá? TFC para mim é teorema fundamental do cálculo, ponto P1, de parte 1. Então, nós vamos começar com o teorema fundamental do cálculo, parte 1. O que nos diz o teorema fundamental do cálculo, parte 1? Ele nos diz o seguinte, que se eu pegar uma função f definida no intervalo AB a valores reais e definir acho que se eu colocar assim, vírgula, definindo isso daqui, o que eu vou definir? Eu vou definir f de x igual a integral de a até x deixa eu fazer diferente aqui. Calma aí, só um pouquinho. Defina f desse jeito, dada f integrável em AB, vírgula, defina esse cara aqui, certo? Então, eu vou definir esse bichinho aqui. A integral, então, a minha função ela é integrável no AB. Se ela é integrável no AB, nós vimos nas aulas anteriores que ela vai ser integrável em todo subintervalo do AB. Em particular, de A até X, em que X é um elemento qualquer do intervalo AB, tá bom? Então, eu vou ter essa função aqui. Se eu defino desta maneira, o que vai me dizer o teorema fundamental do cálculo, parte 1? Ele vai nos dizer o seguinte, temos que a função que eu defini ali, f grande, vamos chamar ela de f de AB
indo em R, que pega um x e leva em f de x, essa função aqui, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que ela é contínua. Isso é muito bacana. E mais do que ser contínua, ela é contínua em tudo, no AB. E num intervalo aberto, é contínua e diferenciável no intervalo aberto AB. E mais ainda, a derivada dessa função f grande é exatamente a f pequena. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Parte 1. Alguém ficou com alguma dúvida no enunciado desse resultado? Até agora tranquilo, professor. Não? Muito bem, deixa eu ver se aqui no chat alguém comentou alguma coisa. É muito importante vocês entenderem esse teorema, tá? Sintam ele. Professor, essa última parte aí em preto, não entendi não. É contínuo em x. Eu defini uma função. Como assim? Eu defini essa função aqui, certo? Para cada valor de x, eu estou definindo a função que vai de A até B, de A até x do f de t de aqui talvez seja por isso que você não entendeu, dt. Certo? Ou seja, sei lá, digamos que o seu AB seja, sei lá, o intervalo 2, 4. Vamos pegar 2, 5. 2, 5. Aí, o que você vai ter? Quem que vai ser o f de 3? O f de 3 é a integral de 2 até 3 de f de t dt. Quem que é o f4? O f4 é a integral de 2 até 4 de f de t dt. Certo? Então, eu estou definindo essa função f grande. Quem é a função f grande? Olha, é importante aqui, ó. Você tem um x aqui e um x aqui. F grande de x é a integral de A. Quem é A? É onde começa a minha função fzinha. Integral de A até x de f de t dt. Certo? Aí você define essa função. Para cada valor de x no intervalo AB, eu defino a função f de x. Aí o que vai estar te dizendo? Agora o resultado. O que o resultado vai te dizer? O resultado vai te dizer que essa função ela é contínua. E mais do que ser contínua, ela é diferenciável. Lembra o que significa ser diferenciável? Significa que existe a derivada. Se existe a derivada, a pergunta natural é: quem é a derivada dessa f grande? A derivada da f grande é f pequena. Tá bom? Vamos demonstrar. Vamos ver por quê. Por quê? Mas antes de demonstrar, eu quero fazer algumas observações. Primeira observação. Olha só que interessante que está me dando que coisa interessante que esse resultado está me dando. Se a derivada da f grande é a f pequena, o que eu posso falar da f grande em relação à f pequena que a gente já viu? Lembra que eu falei? A gente vai relacionar a primitiva com integral. O que eu posso falar da f grande em relação a f pequena? F grande é a primitiva de f pequena. Por quê? Qual é a definição de primitiva? Definição de primitiva é a função para f grande ser primitiva da f pequena, eu tenho que ter que a derivada da f grande é igual a f pequena, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Bom? Então, em outras palavras, mas o que tem que acontecer para existir essa f grande? Basta ter que a f pequena é integrável. E daí eu retorno a uma pergunta natural da aula de primitiva, que eu não fiz de propósito para vocês. Talvez eu tenha feito, mas eu não fiz
não queria ter feito para não confundir muito vocês, mas uma pergunta natural é: toda função possui primitiva? A resposta para essa pergunta é falso. E daí eu tenho que refazer a pergunta. Existe alguma condição que me diz que se a função satisfizer essa condição, então a função vai possuir uma primitiva? E está aí a resposta para essa pergunta. Qual que é a resposta que o teorema está nos dando? Se f é integrável em AB, então existe uma primitiva de f. Olha só que legal, então. Então, esse resultado, o teorema fundamental do cálculo, parte 1, está nos dizendo que toda função que é integrável, ela possui uma primitiva, só que, atenção, no intervalo aberto AB. Não é no fechado, é no aberto. Toda função integrável possui uma... Toda função que é integrável no intervalo fechado possui uma primitiva no intervalo aberto. Quem que é a primitiva? É essa função f grande. Certo? Muito bem. Então, vamos lá agora, de fato, demonstrar o resultado. Demonstração do teorema fundamental do cálculo, parte 1. E o Chornão trava novamente. Muito bem, amigo Chornão. Voltou. Certo. Eu não vou fazer ele direto, não vou fazer ele totalmente, tá? Eu vou só dar uma ideia da demonstração. Inclusive, a parte que diz que f é contínua, eu vou deixar de exercício. E eu só vou fazer a parte que ela é diferenciável no AB. Lógico que se ela é diferenciável no aberto, você se lembra das suas aulas de cálculo 1, e daí você já me diz, se ela é diferenciável, então ela é contínua. Ótimo, já é contínua no aberto. Para mostrar que ela é contínua no fechado, basta mostrar que ela é contínua nas pontas. Então você vai lá e só faz os limites laterais, tanto à direita quanto à esquerda, e acabou, tá? Vou deixar isso de tarefa para vocês. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero mostrar a parte da diferenciação. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Vamos mostrar que f' de x é igual a f de x para todo x pertencente a B. Porque se eu faço isso, eu acabo de mostrar as duas coisas do teorema. Que existe a derivada no intervalo aberto e que a derivada da f grande é igual a f pequena. Bom, mas para fazer isso, eu preciso me lembrar. O que é derivada? Alguém se lembra o que é derivada? Vou substituir aqui no lugar do f' de x, eu vou colocar a definição de derivada. O que é derivada? Ninguém se lembra. Que coisa. É o limite de h indo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, o quociente de Newton, com limite indo a zero. Eu vou mostrar que essa derivada é igual a f de x. Então, o que eu vou fazer, de fato, é calcular esse limite e mostrar que esse limite é o f de x. Tá bom? É isso que nós faremos. Bom, então, se eu vou fazer isso, eu vou começar trabalhando com a diferença f de x mais h menos f de x. Então, eu vou começar assim, ó. Note que, se eu pego aqui a diferença f de x mais h menos f de x, vamos escrever. Quem é essa diferença? Ora, vamos lá na definição. Quem que é o f grande de x? É a integral de a até x de f de t dt. Ora, então essa bagacinha aqui vai ser a integral de a até x mais h de f de t dt menos a integral de a
até x de f de t dt. Pronto. Só estou colocando na definição. Veja aqui os laranjinha, né? Onde tem x, onde tem x. É o que eu fiz aqui. Aonde tem x mais h, eu coloquei o x mais h aqui na integral. Tem x aqui, coloquei o x na integral. E só. Agora, eu vou usar a propriedade que eu lembrei lá no começo da aula. Qual propriedade que eu vou usar do começo da aula? Eu vou usar a propriedade 1. Vou usar a propriedade 1. Pela propriedade 1, então eu vou colocar aqui propriedade 1. Pela propriedade 1, isso aqui vai ser o limite, vai ser, desculpa, a integral de a até x de f de t dt, mais a integral de x até x mais h de f de t dt, menos a integral de a até x de f de t dt. Agora, você observa uma coisa. Esse termo aqui é totalmente igual a esse termo daqui. E eu tenho um sinal de menos ali. Então, isso daqui vai dar o quê? Vai dar a integral de x até x mais h de f de t dt. Pronto. Está feita a primeira parte da demonstração. Quer dizer, começamos a demonstração, certo? Esse passo aqui é o passo principal da demonstração. Diga. Entendi não, essa parte aí. O que você não entendeu? Como que a integral de ft dx de a até x mais a virou ax e x mais h? Horas, eu usei a propriedade 1. Olha aqui a propriedade 1. Integral de a até b. O A é o A mesmo. O B, naquele caso, é o X mais H. Aí o que você faz? Pega qualquer C. Quem que é o C que eu vou pegar? É X. Certo? Então, a integral de A até B é a mesma coisa que a integral de A até C mais a integral de C até B. É o que eu fiz aqui, ó. Ah, entendi. É porque eu não tinha chegado nessa hora ainda. Aí Tá bom. perdi essa parte. Obrigado. Por nada. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Integral de A até X mais H vai ser a integral de A até X mais a integral de x até x mais h. Não é isso, eu não queria fazer esse desenho porque tem um problema aqui de orientação, porque a priori o h não precisa ser positivo, tá? Então, tem um problema de orientação nesse desenho. Mas seria a mesma coisa do seguinte, eu fazer a integral no todo é a mesma coisa do que fazer a integral aqui mais a integral aqui. Mas que nem eu falei, esse desenho só está certo se o H for positivo. O H pode ser negativo. E daí tem um problema de orientação, mas ainda funciona do mesmo jeito. Muito bem. Professor, rapidinho. Ali na segunda parte da soma, é um mais ou é um F? Aqui? Não, é mais pro Aqui? lado. Aqui, é. É um F. Ok. Tá muito feia a letra? É um F. Ficou mais feio, né? Tá bom, tá bom. O corolário. O corolário. Se f de x está entre duas constantes, então a integral vai ser a constante vezes o comprimento do intervalo onde eu estou integrando, menor ou igual do que a constante da direita, o comprimento do intervalo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Certo. Eu vou fazer o seguinte. Espera só um instante. Eu percebi aqui um probleminha só. Aqui eu não é integrável que eu deveria ter colocado. Eu me confundi. Por favor, corrijam aqui
era para estar contínua. Tá? Era para estar contínua aqui. Tudo bem. Agora eu vou fazer o seguinte. A minha f é uma função contínua no intervalo AB. Se ela é contínua no AB, então, em particular, então vamos lá. Como f é contínua em AB, em particular, a minha f é contínua no intervalo x mais h, que é o intervalo que está lá dentro do meu AB, já que o x é um elemento do AB aberto e faltou colocar isso, né? X pertencente a AB aberto. E o H vai ser uma coisa pequenininha, certo? Então, o meu x mais H é um subconjunto do AB. Muito bem. Agora, eu vou calcular, eu quero cair no corolário. O que eu vou fazer agora? Eu vou lembrar lá das minhas aulas de cálculo 1, que me diz o seguinte. Lembre-se. Não sei se vocês viram com esse nome, né? O teorema de Weierstrass, que me diz que no intervalo fechado, toda função contínua, ela possui um valor máximo e um valor mínimo. Certo? Acho que vocês viram isso. Com certeza viram isso. No intervalo fechado, a função contínua sempre assume um valor máximo e um valor mínimo. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou poder escrever digamos, y, xh, e y grande, xh, ambos pertencentes ao intervalo x mais h, de modo que o y pequeno é onde eu vou assumir o valor mínimo, ou seja, f aplicado em y de xh é menor ou igual do que f de por t, f de t para todo t pertencente ao intervalo x mais h. E o y grande é o máximo. Então, eu tenho aqui um valor máximo e um valor mínimo, tá bom? É só isso que está falando. Eu tenho um valor máximo e um valor mínimo. Agora eu observo também uma coisa. Observa que esses dois caras, ambos são constantes, que não dependem de t. Ambos não dependem de t. Como eles não dependem de t, eu vou lá e uso o corolário. Pelo corolário, eu vou ter o quê? Ó, direto. Vai ser, pega aqui a integral de f de t dt, a integral que eu caí aqui em cima, ó, de x até x mais h. Aí, pelo corolário, ele vai ser, bom, a f de t é menor ou igual do que aquele f. F de y, xh. Vezes o comprimento aqui do intervalo, que é x mais h menos x, que vai dar h. Menor ou igual, mesma coisa por outro. A y grande vezes h. Pronto. Certo? Tudo bem até aqui? Então, eu vou chamar... Vamos só dar nome para os bois. Eu vou chamar isso daqui de 1. E vou chamar... vou chamar de estrela. Chamo isso aqui de estrela. Eu vou chamar esse aqui de 2 estrelas. Agora, eu faço assim, ó. Lembrando, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a derivada. A derivada. Mas agora eu faço assim, ó. Por estrela
e 2 estrelas, o que, que eu vou ter? Temos. Vamos lá. Eu vou ter que f de x mais h menos f de x. O que, que é x mais f grande de x mais h menos f de x? Essa integral. Então, o que, que eu sei dessa integral? Eu sei que ela está entre esses dois bichos. Então, essa diferença estará entre esses dois bichos. Tudo bem? Bom, fez isso. Mas o que eu quero calcular? Eu quero calcular o limite da diferença dividido por h. Certo? Então, agora, eu vou dividir por h. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Dividindo por h, temos... Quando eu divido por h, na verdade eu tenho que tomar um cuidado, porque eu tenho duas divisões. Uma é quando h é maior do que zero, e a outra é quando h é menor do que zero. Na maior do que zero, eu vou ter que não vai alterar o sinal da desigualdade. Então, eu vou ficar com f de yxh menor ou igual do que f de x mais h menos f de x sobre h menor ou igual do que a f grande, a fzinha, desculpa, do y grande de xh. O outro dá na mesma, só que inverte os sinais. Então, eu vou ter fzinho do y grande xh menor ou igual do que f grande de x mais h menos f de x dividido por h menor ou igual do que fzinho do y pequeno. Tá bom? Muito bem. Eu tenho isso daqui. Joia! Agora, o que eu vou fazer? Estou pronto para terminar. O que eu vou fazer? Eu observo o seguinte. Note que o seu yxh, aonde que ele mora? Ele está entre o x e o x mais h. Isso aqui quando o h é maior do que zero. E tanto o y pequeno quanto o y grande, tá? Os dois. Ambos estão dentro, ou quando o y é menor do que zero. Vou continuar aqui com o traço aqui, só para vocês saberem, tá? O lado esquerdo é quando é maior do que zero, e o outro é quando é menor do que zero. E aqui é x mais h, quando h é negativo, x mais h até x, tá? Ambos estão aqui. Horas. Agora você faz o seguinte. Bom, se o h, quando eu mandar então o h para zero, então eu tenho o quê? Bom, talvez se eu escrevo dessa maneira, vocês acham ruim. Eu vou escrever de outra maneira que talvez vocês achem mais interessante. Que é assim, x menor ou igual do que yx, dá na mesma, mas vai entender. Minha experiência me diz que os alunos entendem melhor dessa maneira. Já devia ter escrito direto dessa maneira. Você tem isso, certo? Mas, então, se você tem isso, pelo teorema do confronto, você vai ter que o limite de h indo a zero à direita do yzinho do xh, olha só, quando eu mando o h para zero, esse bicho vai para zero, vai para x, desculpa, e esse bicho vai para x. Então, esse cara aqui vai para x. A mesma coisa nesse. Esse vai para x e esse vai para x. Então, pelo teorema do confronto, esse limite de x de h indo a zero pela esquerda agora, porque aqui eu estou no caso do h negativo, o meu yxh vai para x. A mesma coisa para o y grande. O y pequeno e o y grande. A mesma coisa. Então, eu vou copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V.
Só vou trocar agora o y grande. Pronto. Todos eles vão para x. Certo? Agora, então, o que você tem? Concluindo, então, que o limite de h indo a zero do y do xh vai dar x, e o limite de h indo a zero do y pequeno xh vai para x. Aí você vem aqui e faz o seguinte, como f é contínua, eu posso passar o limite para dentro. Então, eu vou ter que o limite de h indo a zero do f do y grande de xh, posso passar o limite para dentro. A f é contínua, então isso vai dar f de x. E o outro também. Limite de h indo a zero da f aplicado no y pequeno vai para f de x. Ah, garoto, então vai para f de x. Então eu volto e eu volto aqui, ó, nesse trecho aqui. Vou chamar isso aqui de 3 estrelas. Olha aqui no 3 estrelas, o que eu acabei de fazer, ó. Esse cara aqui vai para f de x. Esse cara aqui vai para f de x. Então, por 3 estrelas, o que eu tenho? Teorema do confronto. Se o limite das pontas vão para f de x, o limite do meio vai para f de x. Certo? A mesma coisa nesse daqui, ó. Esse cara aqui vai para f de x. E esse cara aqui também vai para f de x. No da esquerda, eu vou ter que o limite à direita vai para f de x. Nesse daqui, eu tenho que o limite da esquerda vai para f de x. Então, juntando os dois, eu vou ter que o limite vai para f de x. Então, eu vou chamar isso aqui de 4 estrelas. E o que eu estou falando é simplesmente o seguinte. Por 3 estrelas e 4 estrelas. E também o teorema do confronto, lógico. Temos que o limite de h indo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h vai ser simplesmente o meu f de x. É isso que a gente acabou de mostrar. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a derivada. Plumpa. Acabou a demonstração. Muito bem. Então, nós acabamos de demonstrar a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. O que me diz o teorema fundamental do cálculo? Me diz que se eu defino essa função aqui, a derivada dela vai ser a f pequena. Em outras palavras, vou fazer mais uma observação aqui do teorema fundamental do cálculo. O que a gente acabou de demonstrar? Acho que é a terceira observação. Nós acabamos de mostrar que a derivada da função integral de a até x f de t dt é igual ao f de x. É isso que nós acabamos de mostrar. Esse é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Então, por exemplo, se eu vou lá e falo, exemplo, se eu vou lá e falo, calcule a derivada da função f de x igual à integral de a até x da raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado dt. O que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso ver se essa função está nas condições do teorema fundamental do cálculo. Então, primeiro, o que precisa acontecer? A função do integrando tem que ser contínua. Lembra que eu até falei que quando eu escrevi a primeira vez eu tinha escrito errado, depois eu corrigi, falei, tem que ser contínua. Então, venho lá e falo, como? Vou definir f de t igual a raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado é contínua.
Aqui só para facilitar, eu vou colocar, só para dar nomes, né? Eu vou colocar aqui o nome de zero. É contínua em... Essa função é contínua em todos os reais, mas em particular ela é contínua no intervalo de zero. Não, vamos colocar aqui em todos os reais. É contínua em R. Se ela é contínua em R, isso você pode fazer pelo que você sabe de cálculo 1, né? Ela é composição de duas funções contínuas. Não tem o problema da raiz, porque o problema da raiz é quando passa no zero, mas 1 mais x ao quadrado é uma coisa maior ou igual a 1, certo? Então não tem o problema do zero. Então, como essa função é contínua em R, segue do teorema fundamental do cálculo, parte 1, que a derivada dessa função vai ser simplesmente a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Para todo x pertencente aos graus. Como eu falei para vocês, essa função, esse teorema, ele é muito importante para a demonstração do teorema fundamental do cálculo, parte 2, que é o teorema mais usado. Todavia, esse teorema também é importante para algumas funções naturais que aparecem na física. Eu vou colocar apenas o exemplo de uma dessas funções, que é a função de Fresnel, que é a função s de x igual à integral de 0 até x do seno do πt ao quadrado sobre 2dt. Essa função eu não vou entrar em detalhes sobre ela, mas ela é usada no estudo de difração de ondas, tá? De ondas de luz. Mas o que tem de importante, né? Essa função aqui, você sabe que ela é diferenciável. S é diferenciável. Por que ela é diferenciável? Olha, eu vou lá e vou ver se está nas hipóteses do teorema fundamental do cálculo, parte 1, de fato. Se eu defino f de t como sendo seno de πt ao quadrado sobre 2, essa função é contínua em R. Assim, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, eu vou ter que vai existir a derivada da S. E, além disso, eu sei exatamente quem é a derivada dela. A derivada dela é o seno. Temos, vou escrever direito, que S é diferenciável. E isso aqui acontece. Aqui não é T, é X. Tudo bem? Alguém está com alguma dúvida? Esse 2 está feio, né? Deixa eu reescrever ele. Alguém está com alguma dúvida? Algum problema? Estão entendendo? É novidade. A gente tem que estar aberto às novidades. Muito bem. Vamos fazer agora um exemplo bem legal. Bem legal. Vou deixar ele aqui e vou até fazer a chamada para eu deixar vocês pensarem um pouquinho nele. Eu vou pegar a função seno. O livro pega secante, mas com a secante tem um probleminha que eu quero evitar passar por esse probleminha. Então eu vou colocar seno. E pergunto para vocês, f é diferenciável? Calcule a f', caso exista.
Tá bom? Vou fazer aqui a chamada, então, enquanto vocês pensam nesse exemplo. Vocês estão calados hoje. Só teve uma pessoa que perguntou. Isso tudo é respeito com o teorema fundamental do cálculo? É medo? É porque está muito fácil? Muito fácil, não. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu geralmente, quando a turma está calada, eu penso que é porque está muito fácil. Aí eu tento deixar um pouco mais difícil. É porque ficamos pensativos, professor. É porque tá confuso, professor. O que está confuso? Bem puxado, né? É assim, eu entendo se tiver difícil de entender, mas se tiver confusão é um adjetivo que eu não gosto. Quer dizer, eu prefiro evitar. Então, se tiver confuso mesmo, por favor, me avisem aonde está a confusão. Minha confusão aqui está sendo que eu esqueci a minha senha. Se web. Ou algum aluno invadiu aqui e mudou minha senha. Obrigado. Deixa eu ver. Talvez seja porque eu tô com o proxy ligado. Só um instantezinho. Deixa eu ativar o proxy. Ele está dizendo que talvez isso ajude. Eita, perdi a internet. Oi, vocês estão me ouvindo? Acho que não foi uma boa ideia ter ligado o proxy. Acho que quando eu liguei o proxy eu perdi vocês. Dá para ouvir, sim. Ainda tá aí. Ah, ótimo. Papapá, vamos tentar de novo. Ah, agora deu certo. Vamos lá então, frequência. Eu vou começar com a turma da engenharia ambiental. O Arthur de Moraes está presente? Não? Faltou? Caio Ramon? Faltou? Cláudio Lucas? Presente. Ok. Laís Batista? Presente. Ok. Larissa Carine? Presente. Ok. Leonardo Rezende? Faltou. Márcio Igor? Presente, professor. Ok. Lembrando, pessoal, que se alguém tiver sem microfone ou tiver com vergonha, alguma coisa, pode escrever no chat. Por favor, não tenham vergonha. Não é para ter vergonha, mas eu respeito se alguém tiver. Pedro Lucas? Presente. Ok. Simone Maria? Presente, professor. Ótimo. O próximo. Próximo é engenharia de petróleo. Auane Ellen Santos. Presente, professor. Ok. David Pierre.
Presente, professor. Ok. Eduardo Matheus. Faltou? Jaires Oliveira. Presente. Ok. Júlio César. Presente. Ok. Foi o petróleo. Agora vamos. Química. Engenharia química. Bruna Letícia. Presente. Claine Farias. Presente. Ok. Diogo Guilherme. Faltou? Josefane. Caroline. Faltou? Leonardo Andrade. Não, desculpa. Leonardo André Noronha Cavalcante. Faltou. Luiz Guilherme. Presente. Ok. Nayara Feitosa. Presente. Paz. Ok. Sabrina Pires. Presente. Ok. Cíntia da Silva. Presente. Ok. Engraçado, tem umas pessoas que quando falam só sai som no meu ouvido direito, não sai no esquerdo. Mas acho que isso deve ser coisa minha, né? Depois eu vou ver o que que é. Agora a física. Alex Rodrigues. Presente. Ok. Presente. Elder Correia. Presente, professor. Ok. José Alves. Faltou o José? Presente. Ah, tá aí. Muito bem. José Francisco. Presente. Ok. Luciano. Alguém falou no chat? O Luciano, ok. Maria Fernanda. Faltou? Matheus da Silva. Faltou? E o Ramsés. Presente. Ótimo. Muito bem. Faltou eu falar alguém? Deixei de chamar alguém? Muito bem. Vamos lá. Eu não entendi. Bruna falou de fácil. Por quê, Bruna? Eu não entendi o teu comentário fácil. Eu falei alguma coisa que estava fácil? O senhor tinha falado que estava estranhando a gente muito calado, que estava muito fácil. Eu perguntei, fácil? Ah, Entendeu? entendi. Mas é que o que eu penso é assim. Se eu, com todas as minhas dificuldades, conseguir entender, vocês que são mais inteligentes do que eu, é lógico que vão conseguir também. Oxê! Brincadeira, vamos lá. Eu quero calcular agora essa função, a derivada dessa função. O que eu tenho que me lembrar? Eu tenho que me lembrar que até agora eu não trabalhei com isso aqui, ó, x à quarta. O que eu estou acostumado a trabalhar é integral de uma coisa até uma variável, que eu estava até agora chamando de x, mas eu já tenho x ali, então eu vou chamar ela de y, sendo de t dt. Eu sei calcular a derivada para essa função aqui, vamos chamar ela de g. Então eu vou fazer o seguinte, defina g desse jeito. E note o seguinte, note que a minha f de x, que é essa integral aqui, ó, é simplesmente a g de x elevado à quarta. Então, se eu tiver que a g é derivável,
eu utilizo a regra da cadeia e consigo calcular essa. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e faço assim, ó. Pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, temos que G é derivável. Por que G é derivável? Pois seno é contínua. Como ela é derivável, e também eu sei que a derivada da minha G vai ser o quê? Vai ser o seno de Y. Certo? Essa é a minha derivada da G. Ah, agora eu faço o seguinte. Pela regra da cadeia, temos que a derivada da minha f, quem é a f? A f é g aplicado em x à quarta. Então, pela regra da cadeia, isso vai ser a derivada da g vezes a derivada do x à quarta. Quem que é a derivada da g? É o seno. Então, vai ser seno de x à quarta vezes a derivada do x à quarta, que é 4x ao cubo. Digam. Alguma dúvida? Entenderam o que está sendo feito aqui? Deixa eu só passar isso aqui um pouquinho para baixo para ficar tudo junto. Entenderam o que foi feito? Ficou alguma dúvida nesse exemplo? Não? Muito bem. Muito bem. Se não ficou nenhuma dúvida, agora vamos lá ao teorema importante da aula de hoje, que é o teorema fundamental do cálculo, parte 2. O que me diz esse teorema? Ele me diz que se eu pegar uma função f de a até b indo em r. Deixa eu só... Eu me lembrei agora que eu corrigi uma coisa na parte 1, mas eu não corrigi aqui. Se a f é contínua, né? Por favor, corrijam lá. Porque eu tinha enunciado primeiro o teorema fundamental do cálculo parte 1 com f integrável, mas é contínua. Então, o que ele está me dizendo é isso aqui. Muito bem. Agora vamos voltar lá. O que está me dizendo, o que é o teorema fundamental do cálculo parte 2? Ele vai me dizer o seguinte. Se eu pegar uma função f de AB em R, essa função, se eu tenho uma função fzinha e fzão de A até B em R são tais que a função f grande é primitiva da f pequena no intervalo aberto AB, isto é, a derivada da f grande é a f pequena para todo x pertencente ao intervalo AB, então, eu vou ter que a integral de A até B de f de x dx a integral da f pequena é igual a f grande de A menos a f grande de B, que é exatamente o que eu falei no começo da aula. Como que eu vou calcular
integral usando o teorema fundamental do cálculo. Eu vou primeiro me perguntar, existe uma primitiva da f pequena? Existindo essa primitiva, que no caso é f grande, a integral vai ser simplesmente aplicar a f grande no A menos a f grande no B. Tá bom? Faltou novamente, eu esqueci de colocar, não posso esquecer, essa hipótese é importante, é que as funções têm que ser sempre contínuas. Certo? A f pequena aqui tem que ser contínua, principalmente por causa do que a gente falou. Quando é que existe uma integral? Eu sei que existe uma integral quando a função é contínua. Quando ela não é contínua, no que a gente está fazendo aqui é problema. Tá? Pode ser problema. E esse é um dos motivos de se criar a teoria de Lebesgue, que eu comentei também algum dia, mas que foge dos objetivos desse curso. Alguém abriu o microfone e tem alguma pergunta? Alguma curiosidade? Comentário? Não? Então vamos à demonstração desse gracioso teorema. Certo. Então, eu começo assim, ó. Pelo teorema fundamental do cálculo. Parte 1. Eu vou ter o seguinte. Se eu definir g de x como sendo a integral de a até x de f de x dx, então, estou definindo exatamente no teorema fundamental do cálculo parte 1. Peguei a minha função f, defini uma função que é a integral de a até x dessa f. Então, pelo teorema fundamental do cálculo parte 1, a derivada dessa função g é a própria f. Para todo x pertencente ao intervalo aberto AB. Horas. Então, o que isso está querendo me dizer? Deste modo, se a derivada da g é a f, eu tenho que g é primitiva de f em AB. Mas eu já sei também que a f grande é primitiva da f. Aí, o que eu vou fazer, então? Eu lembro do resultado da aula retrasada, eu acho. Se eu tenho duas funções que são primitivas de uma mesma função, então, a diferença dessas duas funções me dá uma constante, certo? Então, deste modo, eu escrevi aqui que foi na segunda aula, pela segunda aula, algum resultado que a gente fez na segunda aula, temos que vai existir uma constante real, tal que duas primitivas da mesma função f me diz então que a minha primitiva f grande pode ser escrita como a outra primitiva mais uma constante. Certo? É isso que me diz o resultado. Agora, eu vou lá e faço o seguinte. Como a minha função f grande, lembra aqui a hipótese, a f grande e a f pequena, ambas são contínuas. Como f grande é contínua, temos. O que eu vou ter? Como a f grande é contínua, eu vou ter que f de a é o limite de x indo a pela direita
do f de x. Agora, eu uso o que eu escrevi. Quem que é o f de x? O f de x é o que está escrito ali acima. É o g de x mais c. Vou fazer isso aqui. Agora, quem que é a g? Vamos escrever quem que é a g. Limite de x indo a mais a integral de a. Bom, antes, é isso daqui. Agora, eu vou lá e vou me lembrar do Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Que ele me diz não só que as funções definidas desta maneira aqui são funções deriváveis, como ele também me diz que elas são contínuas. Se essa função aqui ela é contínua, então quer dizer que esse limite ali, à direita, vai dar quanto? Ora, esse limite vai dar o g do a mais c. Mas o que é a g? Lembra? A definição da g é integral. Ó, definição da g. Quem que é a g? Integral de a até x de f de x dx. Então vai ser a integral de a até a de f de t dt. Eu acho que eu escrevi x aqui. Tem que tomar esse cuidado, desculpa. Para não chamar a mesma... usar a mesma letra para coisas distintas. Tá? Então vai ser isso aqui. Mas daí eu tenho aqui a integral de a até a. Aí eu me lembro das propriedades da aula passada, que eu comecei a aula de hoje lembrando delas. Olha aqui, a integral de a até a, quanto que dá? Propriedade 2, dá 0. Então eu volto lá e eu vejo então que esse cara, mais c. Não esquece do mais c. Mais c. Então eu vejo que esse cara é 0 mais c. Ou seja, vai dar c. Então o que eu concluí? Eu concluí que o c é igual ao f de a. Portanto, agora eu volto no que eu escrevi aqui acima. Vamos mudar o nome para ele. Vou chamar ele de triângulo. Por triângulo, temos que o f de x é igual a g de x mais f de a. Porque o c é f de a. Está quase para terminar. Eu fiz o limite à direita do a. Agora eu vou fazer o limite indo a b pela esquerda. Novamente. Como f é contínua, temos. Agora eu vou lá e faço. F de b é igual ao limite de x indo a b pela esquerda do f de x. Mas quem que é o f de x? O f de x, a gente viu, é o g de x mais c. Mas eu já sei quem é c. C é f de a. Agora eu uso aqui o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. E lembro que a minha g é contínua. Então esse cara vai dar g de b. Mas quem é o g de b? O g de b, vamos lembrar, quem que é a g? É a integral de a até x. Então esse cara aqui vai ser a integral de a até b de g de t dt. Mais f de a. Tá saindo aqui com o sinal trocado? Então, eu concluo que a integral de a até b de g de t dt... Ah, não, tá certo. É o f de b menos o f de a. Então, pega a primitiva. Aqui
aqui, desculpa, é a minha f, né? AG é a integral da f. E pronto, acabou. Então, de novo, o que eu faço? Para calcular a integral, eu encontro a primitiva da f. Encontrando a primitiva da f, aqui que estava errado, né? Deixa eu corrigir aqui, desculpa. Eu tinha me confundido aqui. Então, eu pego a primitiva e daí eu faço o seguinte. Achei a primitiva da f pequena. Achei a primitiva da f pequena, eu aplico a primitiva no ponto final menos a primitiva no ponto inicial, tá bom? Tem uma notação muito usada para isso, que é assim, ó. Pega a função f pequena, encontra a primitiva, digamos f de x. Essa é a primitiva. Daí a gente coloca aqui esse tracinho AB. Essa notação é simplesmente para significar f grande é a primitiva da f pequena, e daí eu vou pegar e vou aplicar a primitiva no B, e vou fazer menos a primitiva aplicada no A. Tá bom? Muito bem. Então, é isso que nós faremos a partir de agora para calcular as nossas primitivas. Então, por exemplo, vamos fazer alguns exemplos. Exemplo 1. Calcule a integral de 1 até x de e elevado a x. 1 elevado a x, não. 1 até 3. De e elevado a x dx. Bom, o livro fez esse aqui como primeiro. Eu acho que eu vou mudar. Eu vou mudar para a gente tentar fazer algo mais legal. X a quarta. Eu acho que vai ser mais produtivo se a gente mudar. Depois eu volto para aquele exemplo do livro. Vamos calcular esse cara aqui. Como que eu faço para calcular ele? Primeiro, eu preciso encontrar uma primitiva para x a quarta. Quem que é uma primitiva para x a quarta? Uma primitiva para x a quarta. Alguém pode me dizer? Alguém que quando eu derivo... Vamos escrever aqui. Eu vou deixar... X a quinta sobre 5. Isso. X a 5 sobre 5. Por que esse aqui é uma primitiva para x a quarta? Porque quando deriva, dá o x a quarta. Isso. Isso. Deste modo, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2, lógico, observando que tanto a f grande quanto o x a quarta são funções contínuas, eu vou ter o quê? Temos que a integral de 1 até 3 do x a quarta dx vai ser o quê? A primitiva, que é o x a quinta sobre 5. Aqui, do 1 até 3. Ou seja, vai ser 3 a quinta sobre 5, menos 1 a quinta, que dá 1 sobre 5. E pronto. Alguém tem alguma dúvida? É bem fácil, né? Olha só como que é mais fácil eu calcular a integral utilizando o teorema fundamental do cálculo do que ter que pega um n, pega um Δx, escreve a soma. Essa soma vai ser igual a essa função em Δx. Calcula o limite. Aqui não. Aqui você só pega aí uma primitiva para o integrando é essa. O integrando e essa primitiva são contínuas. Então, pumba. Acabou. Muito bem. Professor, Diga. Pode falar. Eu estou escrevendo aqui, mas pode falar. professor,
Oi, tá me escutando? Pode falar. Não tá me ouvindo? Será que a minha internet caiu? Eu só podia fazer um exemplo que envolve LN, que envolve Vamos fazer. Vamos fazer vários exemplos. Mas, de novo, a única coisa que eu preciso saber é a primitiva, tá? Basicamente, agora, o problema de calcular a integral mudou para o problema de... Existe uma primitiva, de novo, o problema de calcular uma integral mudou para o seguinte problema. Primeiro, encontre uma primitiva. Segundo, substitui o último valor do intervalo menos o primeiro valor. Tá? Ou o de cima, o valor de cima menos o de baixo. Vamos calcular esse cara aqui, por exemplo. Bom, eu vou fazer direto. Integral de 0 até 1 e ax dx é igual a quanto? Primeiro, eu tenho que encontrar uma primitiva para EAX, mas eu sei que a derivada do EAX é o próprio EAX. Então, EAX é uma primitiva para EAX. Então, eu só coloco aqui, EAX de 0 até 1, que é igual a E a 1 menos E a 0, que é igual a E menos 1. Pronto, acabou. Lógico, aqui, se você quiser ser preciosista, é sempre importante, você tem que sempre ter em mente que a função, isso daqui só pode acontecer, pois e elevado a x é uma função contínua no intervalo 0, 1. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Muito bem. Eu quero fazer mais alguns. Eu vou deixar de tarefa para vocês um aqui. Se vocês não conseguirem, por favor, me avisem. Que é encontre a área de essa região aqui. Vai ser igualzinho a gente fez antes. Isso aqui, a área disso vai ser a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx, tá? Igualzinho que a gente já fez antes. A gente já viu que a área dessa coisa é essa integral. Agora, o que eu quero que vocês façam é calcular essa integral usando o teorema fundamental do cálculo. Vou apagar isso. Muito bem. Esse aqui é o exercício. Agora, eu quero fazer mais um exemplo. Exercício. Exemplo, agora estamos no exemplo 3. Exemplo 3. Agora, vamos calcular a integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx. Esse aqui já começa a ficar um pouco mais delicado. Por que que esse daqui começa a ficar um pouco mais delicado? Porque a 1 sobre x não é contínua em todos os reais. Mas ela é contínua no ponto, no lugar aonde a gente está usando. A gente está integrando, desculpa. F de x igual a 1 sobre x é contínua no intervalo 3,6. Ótimo. Agora, quem que é que derivando dá 1 sobre x? Ora, nós vimos que é o ln. Nós vimos que a primitiva de 1 sobre x, uma primitiva de 1 sobre x é o ln. Na verdade, a derivada do ln é 1 sobre x. E esse cara aqui, novamente, o ln tem um problema. O ln tem um problema de continuidade no zero. Mas aonde a gente está integrando? Não passa no zero. Como eu não tenho esses problemas de continuidade, de descontinuidade, então ficou fácil.
Ô, professor, Diga. então, para aplicar o TFC nesses casos, tanto a minha função como a primitiva dela tem que ser contínuas, né? Exato. Tá, Exato. obrigado. Então, vem aqui e faço ln de 6. Vamos lá de novo, né? Mais devagarzinho. Esse é o ln do módulo de x. De 3 até 6. Então, vai ser ln do módulo de 6 menos ln do módulo de 3, que é a mesma coisa do que ln de 6 menos ln de 3, que é a mesma coisa que ln de 6 dividido por 3, propriedade ln, que é o ln de 2. Eu quero só confirmar aqui na demonstração do teorema fundamental do cálculo, eu queria só lembrar aonde que usa a f contínua, eu sei onde que usa, só quero lembrar para mim aqui onde usa. Ah, tá. Sim, precisa ser contínua nos dois. Usa que a continuidade da f grande nesse trecho. Tá, lembrei. Ok. Joia. Muito bem. É sempre bom a gente ter em mente as hipóteses das coisas que... Contar uma coisa. Vocês não... Aqui nessa turma não tem ninguém na matemática, mas um dos grandes pontos da pesquisa, principalmente na matemática, é isso. Aonde que eu uso cada hipótese? E depois a outra pergunta é, posso tirar alguma hipótese? E a teoria de Lebesgue que eu falo para vocês, por exemplo, ela surge exatamente para poder enfraquecer essa hipótese da continuidade. Na verdade, é um dos motivos dela. Mas, de novo, aqui a gente não precisa trabalhar com funções não contínuas. Rapaz, eu não vou ter tempo para fazer um que eu queria fazer. Queria muito fazer, então eu vou deixar aqui de exercício para vocês pensarem. Eu vou deixar 2 exercícios para vocês pensarem. Aí vocês me falam na próxima aula, se vocês conseguiram ou não. Um é esse aqui, ó. Olha essa solução aqui. Eu pego esse cara, aí eu falo, ó, uma primitiva para 1 sobre x ao quadrado é menos x elevado a menos 1. Então, essa integral vai ser isso aqui. E daí você faz a conta e você vai chegar em menos 4 sobre 3. Mas, por outro lado, você se lembra do resultado que eu falei. Se a função é positiva, então a integral é positiva. Essa função aqui é positiva. A integral não deveria ser positiva, mas está dando negativa. E daí, por isso eu te pergunto, está errado? O teorema fundamental do cálculo está errado? A propriedade que eu demonstrei para vocês está errado? A solução desse exercício está errado? Pensem nisso. Esse é o exercício. Tem alguma coisa errada aí. E o exercício, na verdade, é vocês descobrirem onde está o erro. Quero que vocês pensem nisso. Principalmente para não cometer esse erro, que é um erro muito comum. E eu não quero que vocês cometam ele. Então, quero que vocês pensem, aonde está o erro? Eu vou retomar esse daí na próxima aula. E, para terminar também, esse aqui é um pouco mais simples, eu queria muito ter feito ele, porque eu gosto desse daqui também. Pega essa função, que é escrita dessa maneira. Aí eu pergunto para vocês, eu consigo calcular, ou melhor, calcule, caso exista, essa integral aqui. Tudo bem? Esses são 2 resultados que eu julgo serem muito importantes, 2 exercícios que eu julgo muito importantes, e eu gostaria muito que vocês pensassem neles, e daí na próxima aula a gente conversa sobre eles. Alguém ficou com alguma dúvida? Não?
Só anotar aqui onde eu parei. Então, ok, pessoal. A gente para aqui. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, me escreva no e-mail. Me manda um e-mail. Escrevam lá no fórum do AVA o horário que vocês têm livre para a gente marcar as monitorias. E as monitorias do Simon estão acontecendo de segunda e quarta, porque ninguém tinha respondido lá ao fórum, só um rapaz que falou da sexta, então tá segunda e quarta às 11, que são horários bons para o Simon, mas dependendo do que vocês responderem lá, a gente pode rever esse horário. E pensando nas pessoas que disseram que não podem nesses dias, eu vou também abrir um atendimento comigo na sexta-feira, a partir das 8, tá bom? Eu vou escrever isso lá no fórum, provavelmente nessa sala aqui mesmo. Então, beleza, pessoal. Não tendo mais nada a tratar, eu vou encerrar aqui e qualquer coisa vocês me avisem. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela aula, professor. Tchau, tchau. Até mais, professor.